Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Em todas as pesquisas de opinião mais recentes, a questão do emprego ou de seu contraponto do desemprego tem se apresentado como das maiores preocupações do povo brasileiro nos dias atuais. O trabalho, senhor presidente, é o exercício e a fonte da verdadeira cidadania. Em todas as estatísticas, as maiores fontes de geração de emprego são as micro e pequenas empresas. O IBGE, por exemplo, disponibiliza dados sobre pequenas e médias empresas. Elas representam 20% do PIB brasileiro, mas empregam 60% dos 94 milhões de trabalhadores do país. Isso significa que 56,4 milhões de brasileiros trabalham em empreendimentos considerados de menor porte. Isso significa, portanto, que as pequenas empresas são as maiores responsáveis pela cidadania do povo e que, para que o medo do desemprego deixe de rondar os lares brasileiros, o melhor caminho é incentivar as atividades de menor porte que se espalham por todo o país. Rondônia não foge à regra. Grande parte da economia de meu estado é gerada nas micro e pequenas empresas. Portanto, como em todo o país, é nelas que se constrói a cidadania do povo rondoniense. E eu tive, senhor presidente, abro aspas aqui para fazer um comentário, quando fui governador de 95 a 99, eu tive o privilégio de criar o Simples no meu estado. Tinha sido recentemente criado o Simples Nacional e eu pude criar o Simples no estado de Rondônia. Isso ampliou, em números, mais de 20 mil pequenas e médias empresas tiveram o benefício do Simples estadual. Recentemente, recebi e-mail do senhor Mauro Mundim Neri, no qual ele relata a questão dos juros destinados a esse segmento. Por ser um defensor do setor produtivo de meu estado, passo a leitura dessa correspondência, senhor presidente, que achei muito interessante. Acho que ela é ilustrativa do que vem acontecendo com esses pequenos empreendimentos, grandes geradores de emprego e cidadania do povo brasileiro. Abro aspas para fazer a leitura da carta que recebi do Dr. Mauro Mundim. Os juros ao segmento de micro e pequenas empresas não foram diferenciados neste ano, o que implica na baixa representatividade do segmento junto ao governo, diferentemente do segmento rural, que teve juros extremamente mais baixos. É claro que o segmento rural é importante e deve continuar com os juros baixos, mas isso deve ser aplicado também para as micros e pequenas empresas. Os empresários do setor produtivo da área da indústria e comércio de Rondônia necessitam que algum parlamentar de expressão nacional, como Vossa Excelência defenda imediatamente os seus interesses perante o Conselho Monetário Nacional. Explico-me. Através da Resolução número 4.395, de 30/12/2014, o Conselho Monetário Nacional elevou a taxa de juros dos fundos constitucionais de financiamento para micro e pequenas empresas de 4,5% ao ano para 7% ao ano. Para bens de capital, máquinas e equipamentos e caminhões é de 5,5% ao ano para 7% ao ano. Quer dizer, aumentou para tudo os juros para micro e pequenas empresas. Para outros investimentos, construções civis, móveis, utensílios e etc.
Mas a lei que criou os fundos constitucionais de número 7.827, de 27/9/1989, no parágrafo 1º do artigo 2º, dispõe que os recursos dos fundos constitucionais devem destinar crédito diferenciado dos usualmente adotados pelas instituições financeiras. Veja, diz Mauro Mundim. Parágrafo 1º. Na aplicação de seus recursos, os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficarão a salvo das restrições de controle monetário de natureza conjuntural e deverão destinar crédito diferenciado dos usualmente adotados pelas instituições financeiras, em função das reais necessidades das regiões beneficiárias. Então, a elevação brusca da taxa de juros, como ocorreu através da Resolução número 4.395 de 2014, aumenta substancialmente o custo financeiro das operações de crédito de fomento de longo prazo para micro e pequenas empresas, contrariando a regra acima citada. Há que ressaltar que aqui na região norte, os micros e pequenos empreendedores contam com toda sorte de dificuldades, adversidades e percalços para a sua sobrevivência empresarial, advindas de sua localização geográfica, distante de grandes centros urbanos, que possuem economia estabilizada e contam com populações de elevado poder aquisitivo. Por essas razões, solicito de Vossa Excelência que faça a fineza de estudar a possibilidade de envidar esforços para que o Conselho Monetário Nacional revise a política de juros a ser praticada pelos fundos constitucionais na área não rural, neste ano de 2015, mantendo as taxas praticadas no ano de 2014, estabelecidas pela Resolução número 4.297 de 2013 do Bacen, do Banco Central, como forma de cumprir o preceito constitucional acima mencionado, ou seja, destinar crédito diferenciado dos usualmente adotados pelas instituições financeiras aos empresários das regiões beneficiadas com os recursos dos fundos constitucionais ao setor rural. O CMN manteve a taxa de juros de 4,5% ao ano, praticada no ano de 2014, mas o setor não rural, grande gerador de renda e emprego, foi duramente penalizado e punido com a elevação das taxas. Ele está dizendo aqui, que ainda continua, que as taxas, que deve continuar a ser aplicada para o setor rural, de 4,5% ao ano, que seja mantida também para as micro e pequenas empresas dessas regiões contempladas com os fundos constitucionais, que é o caso da nossa região, da região norte. Caso o Conselho Monetário Nacional seja reticente em manter neste ano de 2015 as taxas de juros praticadas em 2014, solicito que Vossa Excelência faça a gentileza de convencer os conselheiros, ao menos a estender a taxa de juros do ano de 2014 aos projetos de financiamentos internalizados no ano de 2014 e que se encontram em análise e decisão nos bancos do Brasil, da Amazônia e do Nordeste, pois ao apresentar projetos nestes bancos oficiais, o empresariado planejara seus investimentos com base nas taxas de juros fixadas em 4,5% ao ano e 5,5% ao ano para alguns casos. Pagar a tarifa bancária de análise de seu projeto, em atendimento ao disposto na Resolução número 4.288, de 2013, do Bacen, comprar a pacote de serviços bancários, deram reciprocidade bancária aos bancos oficiais, programar a seus fluxos de caixas para cumprir com essas taxas de juros e, imprevisivelmente, para sua surpresa, recebe a péssima notícia de elevação do preço do dinheiro para 7% ao ano, tomada unilateralmente pela administração, ou seja, se os gerentes dos 3 bancos oficiais ofereceram taxas de juros de 4,5% ao ano e 5,5% ao empresariado dessas 3 regiões, estas taxas de juros devem ser cumpridas por esses agentes financeiros
para os projetos internalizados no ano de 2014. A nova regra de juros não pode retroagir para prejudicar. O que ele quer dizer aqui? Que todo o planejamento, toda a estratégia das empresas foram traçadas dentro daquele juro menor e não desse aumento que teve agora. Continua, estou certo de que a correspondência do senhor Mauro, fecho aspas, estou certo que a correspondência do senhor Mauro Mundin Nery é autoexplicativa. Foi por essa razão que eu decidi pela sua leitura neste plenário. E peço à minha assessoria do gabinete que envie correspondência ao Conselho Monetário Nacional, acompanhada desse pronunciamento que estou a realizar aqui neste momento. Cabe agora, senhor presidente, uma resposta às questões que ele levanta, com conhecimento de causa. Faço, portanto, um apelo ao Conselho Monetário Nacional para que possa rever essa questão dos juros correspondentes à área não rural no ano de 2015. Mais que uma decisão meritória para a geração de emprego e renda, o Conselho Monetário Nacional, com essa decisão, também será um artífice da cidadania do povo brasileiro. Senhor presidente, esse era o pronunciamento que tinha a fazer sobre essa carta do Dr. Mauro Mundin, esse apelo para que o Conselho Monetário Nacional possa rever essa alta dos juros. Os fundos foram criados, os fundos constitucionais foram criados para incentivar a área rural, a produção rural, o agronegócio dessas regiões tão sofridas, para incentivar a micro e pequena empresa, empresas que um dia, muitas delas já se desenvolveram, já deixaram de ser micro e pequenas, já são grandes, e essas que não são ainda, com certeza, no futuro, com esses incentivos, passarão também a ser médias e grandes empresas para gerar mais emprego e mais renda para a população dessas regiões tão sofridas. Mas queria ainda, senhor presidente, antes de encerrar a minha fala, já que temos tempo, hoje é uma sexta-feira de quórum baixo, então temos tempo para falar um pouco mais além do tempo regimental. Nós recebemos também mais uma surpresa desagradável no final do ano. Uma portaria baixada pela ministra do Meio Ambiente, com todo respeito à senhora ministra, certamente ela foi instruída ou incentivada por setores que não moram nessas regiões onde ainda a madeira, a extração de madeira legalizada, a extração de madeira com planos de manejos, inclusive no meu estado, foi o primeiro plano de manejo, a primeira licitação de uma área pública de 200 e poucos mil hectares, da chamada Flona do Jamari. Nós temos lá inúmeras reservas, parques nacionais, parques estaduais, mas essa foi a primeira no Brasil a ser licitada, essa Flona do Jamari, com 200 e poucos mil hectares. E lá tem 12, eu só estou citando esse exemplo, lá nesta área tem 12, em volta dela, 12 madeireiras trabalhando, gerando emprego, extraindo legalmente, numa licitação feita pelo governo federal. Mas fora isso, nós temos lá em Rondônia ainda mais de 200 indústrias madeireiras trabalhando com planos de manejo, portanto, sem nenhuma agressão ao meio ambiente. E, para nossa surpresa, o Ministério do Meio Ambiente baixou uma portaria, a portaria 443, de 17 de dezembro de 2014, proibindo uma série de espécies que, segundo eles, ameaçadas, não poderão mais ser extraídas. E isso quebra definitivamente o setor madeireiro do meu estado, que já teve 1.200 indústrias madeireiras. Hoje deve ter pouco mais de 200 indústrias madeireiras no estado de Rondônia. Então, essa portaria, se não for revista, e eu espero que ela seja, ontem mesmo esteve no Ministério do Meio Ambiente o vice-governador, Daniel Pereira, representando o governador Confúcio Moura, o secretário de Estado do Meio Ambiente, discutindo, além de discutir o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que está sendo realizado em todo o Brasil, e lá em Rondônia já avançou muito, inclusive com o apoio do governador Confúcio Moura, de todo o seu secretariado, das prefeituras. Nós avançamos muito no Cadastro Ambiental Rural, que eu espero
que ele continue a avançar, porque o cadastro ambiental rural e a titularização das terras ainda não tituladas vão dar uma segurança jurídica maior para o nosso produtor rural. Mas voltando a essa questão, e nessa reunião de ontem, eles discutiram também essa portaria 443, que restringe, né, a extração de madeira naquela região. E são madeiras que praticamente todas as madeiras que estão sendo extraídas neste momento lá, nos planos de manejo, repito, né, legais, foram proibidas através dessa portaria. Uma série de espécies de madeira. Então, eu já marquei também, conversei com a assessoria da ministra essa semana por telefone e marquei uma audiência para terça-feira próxima, na próxima semana, às 17h30, e estarão vindo representantes do setor madeireiro da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia para me acompanhar nessa audiência. Soube também que estarão também representando o Estado do Acre, talvez de outros estados também, mas até o momento, nessa mesma audiência, representando o estado do Acre, que foi também fortemente atingido, e o Acre, que tem um programa, o senador Jorge Viana, quando governador, criou lá um programa muito interessante. Ele, com recursos do próprio estado, ele implantou indústrias madeireiras modernas, muito modernas, várias delas, em áreas também de extrativismo, né, de extração legalizada, de planos de manejo, e que vai por água abaixo todo esse projeto implantado no estado do Acre também, se a persistir com essa portaria do Ministério do Meio Ambiente. Mas isso eu vou deixar para discutir mais na audiência de terça-feira com a ministra do Meio Ambiente e a sua assessoria. Eu queria tranquilizar o setor madeireiro de Rondônia, que eu espero que haja bom senso e que esta portaria seja flexibilizada para dar continuidade a esse programa de extração legal de madeira na região norte. Até porque são essências ameaçadas de extinção. Isso aconteceu com o mogno. Tudo bem, o mogno foi apenas uma espécie, né, que foi proibida, porque realmente já estava praticamente extinto. Mas essas outras madeiras, toda vez que se abate uma árvore adulta no meio da floresta, e são planos de manejo que tira lá meia dúzia de árvores por hectares, em volta dela já caíram durante décadas, né, caíram sementes, elas semearam, né, a própria natureza na floresta, e outras espécies novas desta mesma árvore já estão crescendo. Então, você tira a árvore adulta e daqui a 20, 30 anos teremos outras árvores, ou mais até do que aquelas que foram abatidas. Então, não há porquê essa temeridade, esse medo da extinção dessas essências. Queria, para encerrar a minha fala, senhor presidente, fazer ainda mais um comentário sobre um assunto que vem atormentando a população de Porto Velho, sobretudo de Porto Velho, que é os viadutos. Parece uma coisa simples, mas são 6 ou 7 viadutos que tiveram início há mais ou menos uns 8 anos lá na cidade de Porto Velho, e até hoje não foram concluídos, porque tiveram problema, era um contrato da prefeitura. Aí a prefeitura, quando mudou de prefeito, o prefeito achou por bem, o prefeito Mauro Nazif, não continuar mais com a obra, que era uma obra complicada, que deveria ser executada em rodovias federais que atravessam a cidade, que deveriam ser executadas pelo DENIT. Aí o DENIT assumiu estes viadutos e a travessia urbana, as marginais da BR-364 e da BR-319, que passam por dentro da nossa capital, e licitou o projeto. O ministro esteve lá em Porto Velho inaugurando a ponte que vai para o Maitá e Manaus, sobre o Rio Madeira, e nesse mesmo dia deu ordem de serviço para a continuidade das obras desse viaduto. Isso já vai fazer mais ou menos uns 4 meses. E até hoje as obras não foram iniciadas. Eu tive esta semana no DENIT com o Dr. Luiz Guilherme, que é diretor de Engenharia e Construção do DENIT. Mandei correspondência para o presidente em exercício, que é o doutor Adailto, e vou estar numa audiência pública na segunda-feira, pela manhã, às 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Porto Velho. Fui convidado para dar uma palestra sobre esse assunto, um assunto muito delicado, por isso que eu tive no DENIT, colhendo informações, encaminhei correspondência para a área de Engenharia e Construção e para a diretoria-geral também, buscando informações para eu poder falar lá em Porto Velho. Mas a informação é que o projeto básico, o projeto executivo que já tinha, teve problema, e o DENIT está tendo, junto com as empresas, o consórcio vencedor da licitação, estão tendo que readequar esses projetos para poder dar continuidade na obra. E, infelizmente, nessa área de projeto no Brasil, nos estados, nos municípios, em todo lugar,
está com muita deficiência. Nós temos tido inúmeros problemas em obras municipais, em obras de Estado, em obras da União, por problemas de projeto. Uma grande parte das nossas obras são interrompidas, são retardadas, são proteladas por questões de projeto. Eu espero que o DENIT possa botar uma equipe que possa acelerar, junto com as empresas, o consórcio vencedor, e conclua logo esses projetos, antes ainda do final das águas, que termina por volta do mês de abril, e que possa, logo no início do verão, reiniciar essas obras, porque está causando um transtorno muito grande para uma população de 600 mil habitantes, que é a nossa capital, Porto Velho. O transtorno é enorme e a população não aguenta mais. Já estão a ponto de ir para as ruas, como fizeram, né, há tempos atrás, cobrando as mudanças do país e lá para cobrar a construção desses viadutos. E, encerrando, eu queria dizer que no ano passado nós tivemos uma enchente muito grande em Rondônia. E todas as informações que nos chegam dão conta de que teremos novamente uma outra enchente, mas não tão grande quanto a do ano passado. Graças a Deus, eu espero, né, e torço para que as chuvas cessem naquela região do Beni, lá do Mamoré, do Guaporé, e do Madeira, que são afluentes do Rio Madeira, e essas águas vêm das Cordilheiras dos Andes, do Peru, da Bolívia, e que nós possamos não passar pelas mesmas agruras, pelos mesmos sofrimentos que passamos no ano passado, com a enchente histórica no estado de Rondônia. Eu espero que esse ano essa enchente não venha atingir o mesmo número de moradores que foram atingidos no ano passado. Obrigado, senhor presidente. Dr. Robson, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pela forma como conduz as questões do seu Estado e tenho certeza de uma visão nacional, sempre buscando diálogo, audiências públicas, dialogando com o governo. E eu quero dar um gancho no seu pronunciamento para dizer que eu espero muito, senador Waldir Raupp, pela liderança do PMDB e de Vossa Excelência, que a gente consiga também estabelecer um bom diálogo com o governo, com todos os parlamentares da oposição, da situação, em relação às duas MP chamadas 64 e 65. Aqui trata de mudanças na Previdência, né, que pega a questão das aposentadorias, pega a questão do próprio abono, pega a questão do seguro-desemprego, enfim, as duas tratam de um tema amplo, na verdade, e está havendo muita mobilização por parte das entidades, tanto no campo da Previdência como do direito dos trabalhadores. Eu quero dizer, e faço aqui um registro positivo, que o ministro da Previdência, o Gabas, nos ligou aqui, e na terça-feira teremos já uma primeira conversa. Sei que o ministro Miguel Rosseto, o ministro Pepe e o próprio Gabas já tiveram com as centrais, com as confederações, mas eu quero aqui destacar a sua forma de atuar, dialogando com o Executivo, dialogando com a sociedade, e é assim que eu acho que a gente pode construir propostas que busquem, na linha do entendimento e do bom senso, o bem comum. Embora esteja esse grande debate a nível nacional sobre esses temas que aqui eu relatei, que não são diferentes dos seus, que todos são de interesse nacional, né? Eu estou apostando nesse diálogo, na linha da condução do seu pronunciamento, que aponta na construção coletiva para buscarmos saída. E vamos buscar saída, espero eu, nessa questão da Previdência e também na questão dos direitos dos trabalhadores, principalmente que pega pescador, naquela questão do defeso, pega a questão do abono e pega a questão do seguro-desemprego, só lembrando 3 itens. E lá na Previdência, a grande questão é as aposentadorias, que são tratadas naquelas medidas que foram ali colocadas. Vossa Excelência tem razão, novo presidente Paulo Paim, quando aborda esse tema, que haveremos de discutir. Aproveitando a presença do senador Luiz Nunes, tenho certeza que faremos um bom debate em cima das MP na construção e mudanças necessárias que precisamos fazer. E todos que eu tenho dialogado aqui, seja da oposição ou da base do governo, todos entendem que aquelas MP, como estão, não passam. Como Vossa Excelência quer que altere os procedimentos feitos em relação à sua região. Nós devemos encontrar o equilíbrio, e é para isso que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, né, trabalham, aprovando, discutindo amplamente, aprovando os projetos, mas dizer que as reformas são típicas de países que estão se desenvolvendo. Né? Reformas profundas foram feitas na Inglaterra, foram feitas na Alemanha, na Grécia e em tantos outros países mais antigos,
porque chega um determinado momento que a saúde vai melhorando, a expectativa de vida vai aumentando, e é o caso do Brasil hoje, tanto é que tem uma lei no Senado, no Congresso, já aprovamos que no Senado está na Câmara, para aumentar de 70 para 75 anos a aposentadoria de algumas carreiras. Exemplo dos tribunais federais. Que hoje uma pessoa, um homem ou uma mulher com 70 anos, está muito jovem ainda. E eles acham que pode contribuir por mais 5 anos de trabalho sem precisar se aposentar. Então, as reformas na Previdência, nessa área do trabalho, é justamente pelo aumento da expectativa da população. Nós haveremos de encontrar esse ponto de equilíbrio, né, nas discussões dessas medidas provisórias aqui no Congresso Nacional. Obrigado. Senador Luiz. Se quiser fazer o pronunciamento ou quer fazer a parte ainda? Uma parte, pois não. Vice-presidente do Nacional do PMDB. Obrigado. É claro que reformas são sempre importantes. Quem não se reforma, quem nem se atualiza, perece. O problema é que eu não vejo nessas medidas provisórias a oportunidade e nem a justiça. Acho que a injustiça, aliás, decorre da inoportunidade. Mexer nas regras do seguro-desemprego, no momento em que o mercado de trabalho dá nítidos sinais de desaquecimento, no momento em que se constata o agravamento da situação de algumas faixas de assalariados, faixas etárias, me refiro especialmente aos jovens entre 18 e 24 anos, e também dos mais idosos, que são os primeiros a serem demitidos quando a economia rasteja no nível mais baixo, como está rastejando a economia brasileira, é absolutamente injusto e inoportuno. E também, meu caro presidente, se comparamos aquilo que o governo ganharia em termos de, digamos assim, de perda de receita, ganharia em termos digamos assim, de economia, não é? Com despesas previdenciárias, com aquilo que o governo gastará a mais em decorrência do aumento da taxa Selic, que é a taxa de juros pela qual o governo administra a sua dívida interna, nós veremos que nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Pior, nós estamos privilegiando o capital financeiro em detrimento dos trabalhadores. De modo que eu penso que precisamos conversar muito sobre esse assunto. E se o PMDB, com a sua grande tradição democrática, se sensibilizar para que nós possamos aqui fazer uma resistência em relação a essas propostas, contando com o empenho sempre constante do presidente Paim, que é uma espécie de superego do PT em matéria de respeito aos direitos trabalhistas. O Paulo Paim é uma espécie de grilo falante que fica aí no ouvido do PT, lembrando, olha, vocês têm compromisso, nós temos compromisso com os trabalhadores, com os assalariados, com o mundo do trabalho. Eu penso que, se nós nos juntarmos e travarmos um bom debate, nós poderemos promover mudanças que sejam no sentido de melhorar a situação financeira do país, mas sem prejudicar os trabalhadores. Obrigado, nobre senador Aloysio Nunes. Acho que Vossa Excelência tem razão, e o debate desses temas no Congresso Nacional, como já falei, vai proporcionar um equilíbrio. E a oposição, com certeza, terá um papel importante, até porque o partido de Vossa Excelência governou o país por 8 anos e muitas reformas também ocorreram naquele momento. E de lá para cá o Brasil vem avançando. Então, o debate com a oposição e com os partidos da base aliada será fundamental para que a gente possa encontrar esse ponto de equilíbrio na aprovação destas reformas. E o meu partido, o PMDB, que preside hoje a Câmara Federal e o Senado Federal, portanto, o Congresso Nacional, e tem o vice-presidente da República, terá um papel importante também. E a sociedade espera, eu tenho sentido isso, né, no dia a dia, que a sociedade brasileira espera muito do meu partido, espera muito do PMDB, um partido grande, um partido que tem a maior bancada no Senado, a segunda maior bancada na Câmara Federal, e um partido que está acostumado, desde a época da ditadura, no combate à ditadura militar, a discutir temas importantes e temas espinhosos, como esse que virão esse ano de 2015, que eu tenho certeza que será um ano duro, um ano difícil,
mas que o Congresso Nacional foi criado para isso mesmo, para debater as questões nacionais. Obrigado, senhor presidente.